Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Manaus. Durante vários domingos, nós consideramos os vários privilégios que gozamos quando estamos em Cristo. No domingo passado, o pastor Paulo Martins nos lembrou o privilégio que temos de servir. A partir de hoje, nós vamos passar alguns domingos considerando o que a Bíblia ensina sobre o servo do Senhor, Jesus Cristo. Sim, porque o nosso serviço, o trabalho, as atividades que desenvolvemos como servos, tem tudo a ver com como nós entendemos o que é ser servo. Qualquer serviço que prestamos como servos de Jesus deveria ter uma dimensão eterna, uma qualidade divina e o resultado deve glorificar a Deus. Mas tantas vezes parece que nós ficamos satisfeitos em realizar mais um projeto humanitário, usando como modelo tantos outros projetos realizados por políticos e ONGs deste mundo que jaz no maligno. E isto sem deixar de anunciar em letras garrafais o nome da organização que está realizando o projeto. Por ser um projeto relacionado a uma igreja, geralmente se inclui uns minutos de leitura bíblica e cânticos, e acabou-se. Penso que vale a pena, em primeiro lugar, ter uma noção mais clara de como deve ser o relacionamento do servo com o Senhor Jesus Cristo. Este relacionamento é básico para que cada um entenda como melhor servi-lo. É interessante como podemos ver o relacionamento de algumas pessoas na maneira que se referem a Deus ou a Jesus. Por exemplo, quem chama Deus de o cara lá de cima não tem nenhum relacionamento com Deus. De fato, esta pessoa despreza Deus. Alguns usam e entendem a palavra Senhor como um título de quem merece alguma forma de respeito, assim como chamaríamos alguém de Senhor José ou Seu Antônio. Alguém que é conhecido, mas não muito íntimo. Já outro dia vi no vidro de trás de um carro o seguinte: Jesus é meu patrão. Talvez esta pessoa se considere crente e pense estar testemunhando da sua fé. Mas Jesus não é patrão. A palavra patrão é cheia de conotações legais e terrenas, que tem a ver com direitos trabalhistas e deveres patronais. Este não é o relacionamento que temos com Jesus quando ele é nosso Senhor. Somente quando uma pessoa reconhece que tipo de Senhor nós temos em Jesus é que ela pode entender o que significa ser servo dele. O apóstolo Paulo, Tiago e o apóstolo Pedro sabiam o significado de ser servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, por exemplo, preso em Roma, quando escreve aos crentes de Filipos, se apresenta como servo. Veja só, em Filipenses 1, verso 1, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que ele se apresentou desta forma porque ele queria encorajar os filipenses como servos do Senhor. Se formos ao rodapé da página, veremos que, na realidade, Paulo usa o termo escravo. Ele diz que é escravo de Cristo Jesus. Mas esta palavra para nós tem conotações muito negativas por causa do tipo de escravidão mais recente nos continentes americanos, e é um conceito que nós aprendemos a odiar. Mas a escravatura era parte da cultura do Império Romano.
Dizem os historiadores que até 30% da população de Roma era composta de escravos. No primeiro século, os escravos não eram somente trabalhadores braçais e não eram todos negros. Os povos conquistados pelo imperador eram vendidos como escravos para servir os romanos. Eram gregos, judeus, sírios, persas, egípcios e, pasmem, crianças que eram abandonadas nas ruas de Roma. Também eles trabalhavam não só como braçais, mas tinham as mais diversas habilidades, trabalhavam como domésticos, professores, médicos, músicos, conforme a habilidade que cada um tinha. Muitos viviam em melhores condições até do que homens livres, os quais viviam às vezes nas ruas. Alguns se vestiam tão bem que o imperador Sêneca determinou, em certa época, que os escravos usassem um tipo de uniforme para diferenciá-los dos homens livres. Claro que havia bons donos e donos maus, mas é claro também que o escravo de Cristo não deve escravizar os outros. Mas voltemos ao livro de Filipenses. Depois de se apresentar como escravo de Cristo, no capítulo 2, os versos 6 a 8, Paulo iguala a forma humana com forma de escravo. Vejamos o que ele diz. Filipenses 2, de 6 a 8. Cristo Jesus, embora existindo na forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Podemos então notar que quando Jesus deixou a forma de Deus e tomou forma humana, ele tomou a forma de escravo. Então, na mente de Paulo, o ser humano é ser escravo, por definição da criação. É nossa essência. Em outro texto, temos a mesma ideia. Em Romanos 6, os versos 16 a 18 e depois o verso 20 e 22, Paulo fala assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se o quê? Escravos da justiça. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem é santidade e seu fim é a vida eterna. Sempre seremos escravos. A opção que temos é escolher quem será o nosso Senhor. Mas, se foi Deus quem nos fez servos seus, como foi que nos tornamos escravos do pecado? Foi lá no Éden. Está descrito lá em Gênesis, nos capítulos 1 a 3. Deus criou o ser humano e foi logo designando serviço para ele. Veja só, em Gênesis 1, o verso 28, diz assim:
Depois de ter criado o ser humano, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, ordens, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Trabalho muito grande e muito exigente. Já no capítulo 2, no verso 15, o escritor fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim, aquele jardim do Éden. Por quê? Para fazer o quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. Trabalho de servo. Mas Satanás chegou, enganou o ser humano com dúvidas sobre o propósito de Deus e sobre a possibilidade de o homem ser independente de Deus, independente do seu Criador, mandando na própria vida. Esta tentativa de independência de Deus se constitui rebeldia. E achando que estava mandando na própria vida, o ser humano foi sequestrado por Satanás e se tornou seu escravo. Hoje o ser humano continua a viver no mesmo engano e na mesma escravidão, a Satanás e ao pecado. Por quê? Porque o ser humano não é independente. Ele é dependente e se torna escravo daquele de quem ele depende. Satanás tem muitas formas de fazer as pessoas pensar que mandam na própria vida, quando na verdade são seus escravos. Aqueles que querem ser independentes de Deus e rejeitam sua autoridade em sua vida, podem depender, por exemplo, de uma cultura ou outra, se acham obrigados a realizar os rituais, as atividades da sua própria cultura. A cultura é sagrada, não pode mudar. Eles dependem da cultura para a sua sobrevida. Já outros dependem da sociedade. Eles obedecem tudo que veem os famosos e poderosos fazer. Correm atrás de beleza física, status, riqueza, poder, vícios os mais diversos. Alguns são escravizados ao sistema político, ou ao emprego, ou à profissão. Pensam que mandam em sua própria vida e, pensando isso, eles se veem escravizados por aqueles de quem dependem. Mas todo este esforço tem como foco o eu. E o eu nunca se satisfaz, porque nós fomos criados para servir não ao eu, mas a Deus. Só nos sentiremos realizados quando, de fato, Deus, em Jesus Cristo, é nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida. Então, a pergunta que precisamos responder primeiro é: você depende de quem ou de quê para viver e ser feliz? Mas Deus teve compaixão de nós, misericórdia mesmo, e providenciou através de Jesus um meio de nos trazer de volta para si. A nós que estávamos na rebeldia de querer cuidar da nossa própria vida, Ele nos reconciliou consigo através do sacrifício de Jesus e nos dá nova oportunidade de servi-lo quando nos rendemos a Cristo como Senhor. Nossa salvação do pecado consiste do fato de que, ao morrer na cruz, Jesus pagou o nosso resgate, nos resgatou de Satanás. E é o apóstolo Paulo mesmo que diz aos crentes em Corinto, na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 7,
o verso 23. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Sendo Jesus o nosso dono, Senhor, quando nos rendemos a Ele, passamos a depender dEle e obedecê-lo. Ele só pode nos salvar do pecado quando é de fato nosso Senhor, quando domina a nossa vida, quando domina toda a nossa vida. Este domínio Ele exerce através do Espírito Santo que Ele nos dá quando abandonamos nossas dúvidas quanto aos seus propósitos e confiamos nele. Mas você poderia perguntar: como é ter Jesus como Senhor? Ou quais são as características de um escravo? Bom, vamos deixar o escravo Paulo nos mostrar. Em primeiro lugar, Paulo diz que o escravo é propriedade exclusiva do seu Senhor. O Senhor Jesus Cristo é meu dono, eu pertenço a Ele. Paulo expressa isto quando escreve à igreja em Corinto desta forma. 1 Coríntios 6, versos 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. E o escravo Pedro completa em 1 Pedro 1, versos 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis que vocês foram resgatados da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Jesus nos comprou na cruz. Ele não é nosso patrão, Ele é nosso dono. Pertencemos a Ele. Tudo que temos e somos é por direito dele. Diante do senhorio de Cristo, nós renunciamos todo o direito que supomos ter. O único direito que nós temos em Cristo, mencionado na Bíblia, é o direito daqueles que recebem Cristo na qualidade de Senhor, de serem chamados filhos de Deus. O que falta, então, a você renunciar? Você já reconheceu Jesus como o Senhor de sua vida? Em segundo lugar, o escravo é totalmente dedicado a fazer a vontade do seu Senhor. É o Senhor Jesus quem manda na vida do seu escravo. O que cabe ao escravo é conhecer a vontade do seu Senhor e obedecer. Paulo ilustra isso quando está viajando rumo a Jerusalém pela última vez e para próximo a Éfeso para ter uma conversa com os líderes da igreja de lá. Está ali em Atos 20, os versos 22 a 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me informa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Jesus continua perguntando a nós, como fez um dia ao povo que estava reunido nos arredores de Cafarnaum. Está relatado ali em Lucas 6, 46.
Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Você conhece a vontade de Deus para as diferentes áreas da sua vida? Você já pediu para o Espírito Santo controlar a sua vontade para que você cumpra mais fielmente a vontade de Deus? Em terceiro lugar, o escravo é dependente do seu senhor. O Senhor é quem determina as suas circunstâncias, as circunstâncias do escravo. Mas no caso do escravo do Senhor Jesus, o Senhor é também fonte dos recursos para enfrentar as circunstâncias. Como já falamos, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Era o fim daquela viagem que mencionei antes, quando ele parou próximo a Éfeso. De fato, quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso, passou meses preso lá, sendo ouvido por uma e outra autoridade, e finalmente, por ter apelado para ser julgado pelo imperador, ele foi enviado para Roma. E lá estava preso, aguardando seu julgamento. E ele escreve o seguinte a respeito de suas circunstâncias. Em Filipenses 1, os versos 12 a 14, nós lemos assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O escravo Paulo consegue ver o lado positivo de uma situação que para muitos seria, no mínimo, desanimador. Ele pode ver Deus agindo através do seu sofrimento, e isto o alegra, porque a vontade dele é cumprir a vontade de Deus. Novamente, no fim da carta, ele se expressa assim em relação às circunstâncias variadas que já passou na vida. Lembre que ele havia recebido uma oferta dos irmãos em Filipos e ele agradeceu a esta oferta e começou a comentar sobre experiências anteriores. E ele fala assim no capítulo 4, os versos 12 e 13. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Note que o segredo de Paulo para estar contente não é lutar contra as circunstâncias determinadas por Deus, mas reconhecer que o Senhor mesmo é fonte da força para viver as circunstâncias. Quais são as circunstâncias na sua vida que você ainda tenta controlar sem a ajuda de Deus? Que circunstâncias você ainda recusaria viver se esta fosse a vontade de Deus para você? Em quarto e último lugar, nós podemos ver com Paulo que o escravo presta contas a seu senhor. Paulo sabe disso. É por isso que ele avisa aos crentes de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele fala assim: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quando Jesus Cristo é verdadeiramente nosso Senhor, nosso serviço terá a dimensão eterna, porque o foco do Senhor
é a eternidade. Terá qualidade divina, porque o serviço que prestamos refletirá o caráter do nosso Senhor. E resultará em glória a Deus, porque este é o propósito do nosso Senhor. No próximo domingo, nós pensamos refletir um pouco sobre as características ou as atitudes que o servo do Senhor precisa ter na realização do seu serviço. Que Deus nos abençoe.